Bom dia, galera. Bom dia. Vamos chegando que hoje tem Flamengo, hoje é dia de Mengão e vamos falar aqui tudo sobre o que esperar desse Flamengo e Bahia pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, chega mais, pega aí o seu cafezinho fresquinho, que ainda é manhã, ainda é hora. Depois do almoço é hora também. E de tardinha, antes do jogo, vai ser hora de novo. Já pegou o seu café? Vamos nos preparando para o pré-jogo do Mengão, galera. Antes disso, eu vou dar um giro rápido de notícias para a gente se contextualizar aqui. Tem bastante coisa acontecendo, né? Teve o Boto falando em podcast, tem a análise que o Gé trouxe sobre o aproveitamento do Léo Jardim e tem uma péssima notícia para o Flamengo para o jogo de hoje. Notícia, assim, devastadora, me deixou preocupado. Eu vou trazer aqui os detalhes disso também, pessoal. Você está chegando no canal pela primeira vez, se inscreva agora aí, deixa o seu like, deixa um comentário também, cara, seja positivo ou negativo, dá um feedback aí sobre o que você está achando do nosso conteúdo. É sempre importante ouvir sua voz, entender o que você está achando e vai ser legal a gente debater também, se você não concordar com alguma coisa ou se você concordar também, deixa ali para a gente saber como está chegando aí a nossa opinião, beleza, galera? Então vamos já começar, vamos colocar para quebrar aqui que hoje tem Flamengo e Bahia, hoje é dia de Brasileirão. O Flamengo joga no Maracanã às 19h30. O jogo será transmitido no Premier, galera. Então fiquem ligados aí para não perderem a transmissão do jogo, chegar em cima da hora, não sabe onde vai passar e ficar perdido aí, beleza, galera? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu queria falar foi sobre a entrevista do seu José Boto ao MengoCast, galera, onde ele fala ali que sentiu que o Felipe Luiz, eu vou traduzir as palavras, como se ele estivesse sendo muito inflexível nas suas ideias, né? Não estivesse conseguindo se adaptar ao elenco, adaptar o modelo de jogo para fazer o Flamengo evoluir. E assim, a minha crítica a essa fala do seu José Boto é que ano passado a gente viu como os dois eram assim, unha e carne, viviam grudados, para cima e para baixo ali, melhores amigos, o Boto elogiando muito o Felipe Luiz, traçando comparativos com ele, com de técnicos europeus. O resultado veio, os títulos vieram, tudo estava a mil maravilhas. De repente, agora, Felipe Luiz já está demitido, o técnico novo já deu certo, né? Já está dando resultado, já tem um início, inclusive, ali melhor do que o do Felipe Luiz. Fica fácil você chegar e falar, não, a gente preferiu trocar, procuramos um treinador mais camaleônico, foi o adjetivo que ele usou. E assim, cara, pra mim, o Boto precisa acordar. Toda vez que o Boto começa a dar muita entrevista, galera, não sei se vocês já perceberam, se vocês concordam com isso. Toda vez que ele começa a dar muita entrevista, ele solta umas coisas que atrapalham mais do que ajudam. Você concorda com isso? Comenta aí. Já falou sobre o Pedro, atrapalhou mais do que ajudou. Já falou sobre um monte de coisa. Ano passado, cara, durante o Mundial era assim. Todo dia a gente acordava com medo com o que será que o Boto falou para alguém, para algum youtuber, para algum jornalista, ou na boca miúda mesmo, alguém já soltou que ele falou e que vai gerar um clima ruim ou atrapalhar o Flamengo. Então, assim, o Boto tem que trabalhar na dele, tem que ser profissional, tem que fazer o que ele foi contratado para fazer e ter muito cuidado com as palavras, porque agora é fácil. É fácil agora falar que a culpa era que o Felipe Luiz não conseguiu se adaptar e não assumir a parcela de culpa que todo mundo teve no planejamento do ano. Então, assim, agora é moleza. A gente já viu o Boto dar outras declarações, como quem quer tomar o crédito pelo sucesso do Flamengo, né? Então, a gente viu ele dando uma entrevista para um canal europeu, por exemplo, onde ele fala: pretendo ficar aqui só mais um ano. Então, Boto, se a sua intenção é usar o Flamengo para se promover, beleza, você já foi campeão, cara, bota o teu currículo no LinkedIn, pega as malinhas e sai, cara. Mas assim, não vai para podcast, não vai atrás de jornalista para falar besteira e acabar atrapalhando um clima que tá bom. Leonardo Jardim já conquistou a confiança do elenco, as coisas estão fluindo. Então, cara, menos, 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 menos. Pô, trabalha na miúda, trabalha no quietinho que você vai ajudar mais. E aí, como eu estava falando, fica fácil, pessoal, ele falar isso, porque assim, o trabalho do Léo Jardim já é um trabalho com excelentes sinais de ser um trabalho que está no caminho certo, né?
Então a gente vê, o GE soltou uma notícia aí fazendo um comparativo entre o início dos dois trabalhos, comparando os 10 primeiros jogos. E o Léo Jardim, nesses 10 primeiros jogos, já conseguiu ali 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, superando ali o Felipe Luiz, que tinha um aproveitamento de 70%, e o Léo Jardim já bateu ali 76%. Então você vê, o momento é favorável, né, para se comemorar, para ir nos canais e colocar a cara, mas ele é favorável porque tem um trabalho competente sendo feito e a escolha do Leonardo Jardim como treinador não é uma escolha única e exclusiva do Boto. O Leonardo Jardim já tinha sido recomendado ao Flamengo anteriormente pelo Jorge Jesus, já era um nome que estava no radar da diretoria do Flamengo por causa do trabalho que ele fez no Cruzeiro. Então, assim, vamos parabenizar o Leonardo Jardim e vamos falar para o Boto ir mais devagar, ir com mais humildade, ir no sapatinho. Mas parabéns, Leonardo Jardim, realmente é um trabalho de excelência. A gente vê que o time assimilou muito rápido. O Flamengo tem esse privilégio de ter um elenco acima da média, muito bom, elenco com experiência de Flamengo, elenco com experiência de Europa, que trabalharam com diversos técnicos, diversos modelos, e a gente já viu como esse time é capaz de reagir positivamente nas trocas de treinadores, tanto é que em vários anos que o Flamengo conquistou títulos, o Flamengo conquistou tendo trocas de trabalho no meio da temporada, no meio de um ano que já tinha começado. Isso mostra a capacidade que esse elenco tem de assimilar novas ideias e de se adaptar a um novo trabalho. E a gente tem que parabenizar o elenco por isso também, pelo profissionalismo, por estar respeitando o trabalho, por estar dando o seu melhor em campo, por estar entendendo que o Leonardo Jardim está se propondo como modelo e filosofia de jogo. Então, parabéns ao Leonardo Jardim, parabéns ao elenco do Flamengo, que continuem focados, concentrados, entrando ligado, para que esse ano a gente comemore mais títulos, a gente continue comemorando toda uma era de vitórias e de títulos, uma era verdadeiramente gloriosa, uma era que constrói ídolos e constrói cada vez mais a história do Flamengo como um gigante do futebol mundial. Não é exagero nenhum dizer isso, né, gente? Deixe seu comentário aí, você está gostando do trabalho do Leonardo Jardim? Você acha o que poderia melhorar, o que poderia fazer diferente? Detalhe, pessoal, o Leonardo Jardim ainda não conseguiu repetir elenco. Ele tem rodado o elenco pela questão do calendário, né? Ou então eventuais lesões, suspensões, ainda não repetiu o elenco e mesmo assim alcança esse número expressivo de 76% de aproveitamento já nos 10 primeiros jogos. Parabéns, Léo Jardim, parabéns ao elenco do Clube de Regatas do Flamengo. Agora, galera, a notícia ruim, a notícia devastadora para mim é a notícia, eu não estava ciente, eu fui me informar hoje, eu acabei de ficar sabendo que hoje não estará em campo o senhor ilustríssimo ídolo do Clube de Regatas do Flamengo, Rogério Ceni, um dos maiores rubro-negros vivos que já pisaram nessa terra, campeão brasileiro pelo Flamengo e que acumula um histórico de 16 jogos contra o Flamengo em diferentes times e 16 derrotas. Então, gente, quando eu soube que o Rogério Ceni estava suspenso e quem vai comandar o time em campo é o seu auxiliar, o francês Charles, eu fiquei um pouco preocupado, porque realmente esse histórico do Rogério Ceni mostra como ele é esse rubro-negro fanático e que hoje facilitaria o caminho para mais uma vitória e mais 3 pontos. Brincadeiras à parte, gente, realmente, para quem é um pouco mais supersticioso, né, essa notícia às vezes acaba batendo como uma bomba, né? Já que nos 16 jogos que ele comandou times contra o Flamengo, ele perdeu os 16, por que mudar isso, né? Você tem alguma superstição quando está assistindo o jogo? Vê sempre com a mesma camisa, vê sempre na mesma posição do sofá? Se sai um gol e você tá de um jeito, você fica daquele jeito? Me conta aí, galera. Vocês têm algum tipo de superstição, alguma coisa assim? Mas enfim, a péssima notícia, brincadeiras à parte, é que Rogério Ceni está suspenso e não vai a campo hoje. Quem vai comandar o Bahia hoje é o seu auxiliar, beleza, galera? Agora vamos focar no jogo um pouco, né, pessoal? Vamos focar no jogo. O Flamengo joga hoje contra o Bahia, galera, no Maracanã, 7h30. Um jogo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo muito importante. Ambos os times estão com 20 pontos.
né? E o Flamengo, nessa perseguição ao líder Palmeiras, que também joga hoje, precisa garantir essa vitória, esses 3 pontos, para se manter ali atrás do Verdão, ali, ó, piscando o farol, jogando a seta para a esquerda, para não dar conforto para eles, para manter ali a pressão e eles olharem no retrovisor e perceberem, cara, o Flamengo está chegando, e essa pressão funciona. Psicologicamente ali é importante a gente se manter na cola e não deixar o líder do Campeonato Brasileiro disparar. É importante a gente ficar ali. Tudo bem, estamos atrás ainda, tem muitas rodadas, tem mais de 25 rodadas pela frente, mas é importante a gente tentar manter uma vantagem ali de 2 pontos, 1 ponto, 3 pontos no máximo, porque tem os confrontos diretos também. E aí, falando sobre preparação para o jogo, pessoal, vamos dar uma olhada aqui em algumas informações importantes. O Flamengo vem de 4 vitórias seguidas no Brasileirão e Libertadores, né? Então tá vindo numa sequência muito boa, o time tá com a confiança em alta, o time tá bem, né? O time tá bem fisicamente. E a gente tem que admitir isso, que, cara, o trabalho está sendo bem feito e a gente chega com confiança para jogar uma partida em casa contra um adversário difícil, que está ali entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, mas o nosso momento dá para a gente confiança e segurança para a gente acreditar numa vitória. E eu acredito numa vitória hoje. O Jardim rodou algumas peças quinta-feira no jogo contra o Medellín e é possível que hoje alguns jogadores que foram ali poupados, por exemplo, o Pedro, comece como titular. Mas eu ainda vou falar de escalação provável. O Bahia, por outro lado, ele é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro até aqui. Então não é um time que vem aí que não possa mostrar competência e gerar dificuldades para o Flamengo. Mas existe um outro tabu, além daquele do Rogério Ceni, para quem aí é supersticioso de novo, de que o Bahia já há 32 anos não vence o Flamengo no Rio de Janeiro, desde 1994. Então, será que a ausência do Rogério Ceni é o que vai ajudar a todo esse tabu de Rogério Ceni, mais o tabu do Bahia no Rio de Janeiro, para vencer o Flamengo hoje? Tomara que não. Tomara que não. Tomara que tudo permaneça, o tabu do Rogério permaneça e o tabu do Bahia no Rio de Janeiro permaneça também. E a gente comemore uma vitória. Beleza, galera? O Flamengo tem alguns desfalques confirmados, que é o Carrascal, suspenso ali, saiu a punição dele no STJD, está suspenso ainda. Jorginho e Pulgar, ambos permanecem ainda em tratamento no departamento médico. Lá no Bahia, eles têm o Rogério, né, que eu já falei que vai estar fora. O Ademir é dúvida, chegou a treinar, mas ainda está sentindo dores no ombro. E o Ronaldo e o Juan Pablo, ambos estão lesionados ainda, tá, galera? Vamos agora falar do Flamengo provável, tá? Vamos falar do Flamengo provável. Eu sempre brinco aqui, gente, que ultimamente as notícias não têm sido muito, né, precisas em relação à escalação do Flamengo antes do jogo. Mas, se é para a gente errar a escalação provável, como a maioria dos portais tem errado, vamos errar com os maiores, vamos errar junto com o GE. E a escalação do GE, que vem o Mengão aí com Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz, Varela e Alexandro. Tomara que o Alexandro jogue hoje. Jogo importante, jogo grande. Tomara que jogue o Alexandro hoje. A Paquetá e Everton Araújo estão bem demais, estão afinados. Ambos evoluindo muito quanto mais jogam juntos. Você percebe a confiança aumentando. Ambos estão crescendo nos últimos jogos. Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e aí talvez Luiz Araújo. Eu acho que eu iria de Plata, porque como ele tem demonstrado um pouco mais de vontade, na marcação eu gosto mais de como ele ajuda. E o Luiz Araújo, ele entra naquele ciclo que a gente já viu muitas vezes, né? Ele entra bem no segundo tempo, e aí faz a gente pensar, caraca, o Luiz Araújo precisava começar um jogo como titular. Só que normalmente quando ele começa algum jogo como titular, quando ele tem essa chance, ele não faz um desempenho tão bom quanto o último jogo que ele entrou muito bem no segundo tempo. Então, olhando um pouco mais friamente pro tipo de jogo que a gente vai ter e o que esperar do Bahia, eu acho que eu entraria com Plata mesmo para marcar, para botar ali correria e intensidade na pressão e deixaria o Luiz Araújo como uma opção para o segundo tempo mesmo. E no ataque, Pedro, o nosso P9, vem ali fechando a escalação do Mengão
Galera, momento do palpite, tá? Com esse time em campo, né? Se entrar esse time exatamente em campo, o meu palpite é Flamengo 2-0 Bahia, tá? Se tiver alguma mudança na defesa, a gente entrar ali com Ayrton Lucas, ou até algum zagueiro reserva, por exemplo, o Vitão tá muito tempo sem jogar. Aí eu diria 2-1, né? No jogo da Libertadores, ele trocou 3 jogadores da defesa ao mesmo tempo. E aí dificultou acertar o placar ali, porque a defesa, fatalmente, com 3 jogadores diferentes, fica mais desajustada e tem mais dificuldade mesmo. Mesmo o gol tendo saído de uma falha individual. Mas, sendo esse time proposto aqui, Flamengo 2, Bahia 0 no Maracanã essa noite. Flamengo conquista mais uma vitória e soma 23 pontos no Campeonato Brasileiro. Diz aí o seu palpite para o jogo de hoje. O que você achou dessa escalação provável? Você faria alguma coisa diferente? Colocaria algum outro jogador em campo diferente do que está exposto aqui? Deixe seu comentário e não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos lives diárias às 7h30 da manhã. Eu espero ter você aqui para tomar um café comigo. Valeu, galera!